Ayrton Ramos para ouvir. Temperamentos, porque sou como sou. Áudio palestra narrada por Ayrton Ramos. Olá, gente querida. Eu gostaria de apresentar para vocês a melhor maneira para termos bons relacionamentos. E a primeira coisa para termos bons relacionamentos é conhecermos a maneira de ser das pessoas, e especialmente a nossa maneira de ser. Existem 4 temperamentos predominantes dos seres humanos, que são o temperamento sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Cada pessoa tem uma combinação distintiva de temperamentos, sendo que os 2 predominantes é que nos dá a definição do porquê agimos como agimos ou porque somos como somos. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos temperamentos. E o primeiro temperamento que vamos falar é exatamente o temperamento sanguíneo. O próprio nome sanguíneo já diz. É uma composição sanguínea de uma mescla muito grande. O temperamento sanguíneo ele tem como características favoráveis em suas emoções ser doce e meigo, carismático, encanto pessoal, falador, nunca lhe faltam palavras. Este é o temperamento que mais fala. Extremamente comunicativo no falar, é contagiante, gosta de segurar nas pessoas, olhar nos olhos das pessoas para sentir que elas estão participando de sua conversa. Excelente narrador de histórias. Despreocupado, nunca se preocupa com o futuro e nem se atormenta com o passado. Possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Vive o presente. Se ele tiver R$10 para comer algo hoje e amanhã, e ele encontrar alguma coisa que custe R$10 hoje, ele come e amanhã ele chora, porque para ele o presente é mais importante. Habilidade original para atividades recreativas. Porém, esse temperamento tem como debilidades ser emocionalmente imprevisível. Chora com facilidade, zanga espontânea, inquieto, carece de domínio próprio, não para um minuto. Onde ele estiver, estará se movimentando, olhando, mexendo, procurando pessoas para conversar. Toma decisões emotivas. Na emoção, ele topa qualquer coisa, faz qualquer coisa. Exagera a verdade. Dá a impressão de ser falso, exatamente por ser exagerado. Tudo que vai falar, ele coloca uma ênfase muito grande. Se encontra uma pessoa que deu apenas uma melhoradinha em sua face, em sua fachada, imediatamente exagera, dizendo: nossa, como você está linda. E a pessoa acaba pensando que se trata de um falso elogio, mas é a sua maneira de ser. Age impetuosamente, comprador impulsivo. Tudo que vê, quer comprar. Porém, é simplório e infantil. Com relação ao seu relacionamento com os outros, o sanguíneo, ele é alegre e otimista. Faz amigos com facilidade. Sempre amigável e sorridente para com os demais. Conversa com genuíno calor humano. Serviçal, interessado por todos. Ele não pode ver ninguém triste, nem alegre. Ele quer saber o que está acontecendo. Terno e compassivo. Participa das alegrias e tristezas dos outros. Ele é capaz de ir a um velório, chorar junto com a viúva à beira do caixão. Depois ele vai lá fora, conta 4, 5 piadas e volta novamente. Ele é exatamente dessa maneira. Pede desculpas com facilidade. Debilidades. Ele tem vontade débil e pouca convicção. Domina a conversação. Se ele entrar em uma rodinha de amigos e ele perceber que os amigos estão conversando, se der vontade, imediatamente, se ele conhecer o assunto, ele toma a conversa para ele e passa a falar a respeito dele. Não presta atenção aos outros, porque está sempre pensando no que ele vai falar. Gosta das pessoas, mas as esquece logo.
No dia que a pessoa vai viajar, é uma choradeira, abraça-se com a pessoa e diz: olha, não sei o que vai ser de mim. Dali 3 dias, talvez ele nem lembre mais da pessoa. Busca reconhecimento e aprovação. Tudo que faz, pergunte: e aí, o que vocês acharam? Fui bem? Justifica suas negligências. Está sempre dizendo, pondo a culpa em alguém, dizendo: olha, não foi minha culpa, eu cheguei tarde por causa disso, por causa daquilo. Está sempre justificando. Fala com frequência de si mesmo. É o temperamento que mais usa o eu. Porém, esquece suas promessas e obrigações. Ainda com relação ao sanguíneo, nas suas atividades, o sanguíneo ele tem como características favoráveis causar boa impressão ao primeiro contato. Você viu uma pessoa desse temperamento, você imediatamente já gosta dela. Grande entusiasta, contagia os outros, não se entedia porque vive o presente. O presente para ele é muito importante. Dotado especialmente para cuidar de enfermos. Como exagera a verdade, ele é capaz de entrar num quarto de enfermaria e ao mesmo tempo, ao perceber a pessoa pálida, ele, com todo o seu exagero, diz: nossa, mas como você está corada. E a pessoa acaba se motivando em função daquilo que ele disse e melhora. Porém, ele tem a facilidade de envolver-se em planos e projetos novos. Por isso ele tem como debilidades não ter autodisciplina. Desorganizado por completo. Passa o tempo falando quando devia estar trabalhando. Tem muitos projetos sem terminar. Informal, chega tarde, distrai-se com facilidade. Visão curta e não atinge os seus objetivos. E, ainda com relação às atividades, com respeito a profissões e lazer, o sanguíneo, ele dá um tremendo orador ou oradora, ator ou atriz, advogado defensor, pregador, líder, médico, enfermeira, pai ou mãe amoroso. Visitar e cuidar de enfermos é uma das especialidades desse temperamento. Dada a hospitalidade, ele não pode ver ninguém que ele quer levar para casa. Vamos lá para casa, você estuda. Está sempre convidando as pessoas. Recepcionista, adora receber. E normalmente, como os opostos se atraem, normalmente o sanguíneo casa-se com uma pessoa do temperamento oposto ao dele. E aí ele quer levar pessoas para casa, enquanto o seu oposto gosta de organizar, preparar e fica deprimida quando tem que receber pessoas fora de hora. Porém, um temperamento completa o outro e nós vamos ver isso mais para frente. Boa cozinheira, trabalhador voluntário, vendedor ou vendedora, diretor atlético. Porém, algumas mudanças precisam ser feitas e algumas observações para que haja uma melhora com relação ao seu comportamento. O sanguíneo precisa ser mais digno, de confiança e formal. Desenvolver a autodisciplina na sua vida, porque é uma das características falhas do sanguíneo. E trocar o eu por uma humildade genuína. Este é o temperamento sanguíneo. O segundo temperamento que vamos estudar é o temperamento melancólico. O próprio nome já diz: melosa, meloso, chorão, chorona. O melancólico, ele tem na sua parte de emoções, como características favoráveis, natureza rica e sensível, ama a música e a arte, habilidade para analisar, pensador profundo e reflexivo, reage fortemente à emoção. Eu percebo que quando estou fazendo palestras em um auditório, quando começo a contar uma história triste, só na introdução, era uma vez uma casinha pequena no interior, eu já percebo no auditório as pessoas do temperamento melancólico imediatamente enchem os seus olhos de lágrimas, choram com facilidade. Triste e deprimido, pessimista, sempre vê o lado negativo das coisas, gosta de sofrer e ser Marte, é o temperamento que mais reclama da vida. Todo mundo persegue essa pessoa na sua maneira de pensar. Está sempre dizendo, não é? Se não sou eu fazer isso, se não sou eu fazer aquilo. Gosta de sofrer. Enfermo imaginário, está sempre encontrando um problema, uma doença. Introspectivo a ponto de prejudicar-se. E, até certo ponto, esse temperamento costuma ser bastante orgulhoso. Porém, gente, como nada é perfeito e tudo ao mesmo tempo fica bonito quando nós acabamos interagindo com os temperamentos, o melancólico no relacionamento com os outros, diferente do sanguíneo, faz amigos com cautela, amigo de confiança. Depois que ele se torna amigo,
é amigo de confiança, amigo até o sacrifício, tem profundo sentimento pelos outros. Porém, nas suas debilidades, critica os defeitos dos outros, busca a perfeição e julga tudo de acordo com seus ideais, temeroso sobre o que os outros pensam dele. A pessoa olhou para ele, riu para ele, ele nunca pensa que a pessoa está rindo para ele, pensa que a pessoa está rindo dele. Suspeita dos demais se perceber que duas pessoas estão cochichando e, de repente, olharem para esta pessoa, ela imediatamente acha que estão falando a respeito dela. Pode explodir violentamente após um longo período de animosidade. É calmo, mas quando explode, sai de baixo. Rancoroso e vingativo, guarda mágoa, é ressentida constantemente ou ressentido e não gosta dos que se lhe opõem. E com frequência sente-se muito ferido pelos demais. É difícil conviver com esse tipo de temperamento exatamente nesse aspecto. Porém, em suas atividades, o melancólico tem como características favoráveis tendência marcadamente perfeccionista. Tudo que faz é bem feito. Tudo que faz com zelo, com atenção. Impressionante que nas festas de família é muito comum sabermos quais as mulheres do temperamento sanguíneo e as mulheres do temperamento melancólico. Por exemplo, uma vasilha com maionese. O sanguíneo traz, lamentavelmente, uma bagunça tremenda. Ele mistura todos os legumes ali e para ele está tudo bem, ou para ela. O temperamento melancólico já não. Prepara aquela travessa bonita, coloca uma flor em cima, prepara ali um tomate, um galho de verdura para que fique bonito. É perfeccionista, isto em tudo que faz. Gosta do trabalho detalhado e analítico, grande pendor para o trabalho intelectual e criativo. Bem disciplinado, sempre termina o que começa. Consciencioso até as minúcias, bem dotado, propenso a ser gênio. A maioria dos gênios são exatamente do temperamento melancólico. Conhece suas próprias limitações. Não adianta você dizer o que ele é capaz de fazer, porque ele sabe quais as limitações que ele possui. Debilidades do melancólico. Indeciso, porque se não for para fazer bem feito, prefere não fazer. Teórico e não prático. Analisa muito e desanima. Hesita muito para começar um novo projeto. Cansa com facilidade. E um detalhe importante: deixa de fazer as coisas, exatamente por pensar, se não for para fazer bem feito, eu não faço. Esse temperamento acaba esquecendo-se que, se ele ou ela começar alguma coisa, alguém vai terminar. Porque o sanguíneo, por exemplo, adora pegar uma coisa começada, para terminar e depois dizer, eu fiz. Algumas vezes ele resolve dizer, nós fizemos. Ainda com relação a esse temperamento, tudo o que vai fazer exige-lhe o máximo em sacrifício e negação própria. Eu sou casado com uma pessoa desse temperamento. No dia de prova, por exemplo, ou anterior à prova, ela não dorme a noite inteira estudando. E quando vai para a faculdade, faz a sua prova, se tirar uma nota 9, já volta decepcionada. Por quê? Fica deprimida com as suas criações, ou deprimido com as suas criações. Pinta um lindo quadro, todo mundo elogia, mas na sua opinião, ainda falta alguma coisa. Ainda com relação ao melancólico, com referência às atividades, profissões, lazer, o melancólico ou a melancólica são excelentes professores, filósofo, inventor, escritor, músico, contador, projetista, pintor, decorador de interiores, adora coisas que necessite de detalhes, especialista em beleza, modista, artesão, poeta e detalhe. Não gosta de muito esforço, espectador de jogos atléticos, participar jamais. Grandes necessidades do melancólico: vencer o espírito crítico, deixar de preocupar-se consigo mesmo, ocupar-se em serviço amável pelos outros e esquecer-se a si mesmo, a ponto de prejudicar-se. Desenvolver o espírito de gratidão, em outras palavras, aprender, quando terminar alguma coisa, sempre agradecer e nunca ficar decepcionado achando que tudo está ruim, que nada está bom, enfim. É um detalhe que precisa ser vencido. O próximo temperamento que vamos falar é o temperamento fleumático.
A palavra fleuma significa ausência de emoção. Essas pessoas calmas, sossegadas, normalmente são desse temperamento. Vejam os detalhes. Com relação às emoções, características favoráveis do fleumático. O fleumático ele é tranquilo e digno de toda a confiança. Bom por natureza e fácil de conviver com ele. Sossegado, contente e satisfeito mesmo que não tenha nada para dizer. Francamente amável, amante da paz. Adora a paz, adora o sossego. Os pescadores são desse temperamento. Eu, sabendo disso, um amigo meu que é fleumático, eu acabei o convidando para uma pescaria. E ele foi comigo. Ao chegarmos no lugar, eu preocupado com que houvesse peixes para que a pescaria fosse boa, não imaginava que seria uma decepção para ele, pois ele ama a paz. Ele preparou todo o material dele de pesca, colocou ali a isca no anzol, jogou o anzol na água, e ali na linha do anzol, na linha que ele havia levado, existia um sininho para avisar quando houvesse fisgado um peixe. E o interessante é que, quando ele jogou na água, ele foi para debaixo de uma árvore e antes que ele pudesse se sentar, o sino tocou. E ele voltou, tirou ali o peixe da água, colocou em um lugar, colocou a isca novamente, jogou. Quando ele foi voltando para sentar-se novamente, outro peixe. No terceiro, ele olhou para mim e disse: vamos embora daqui, que aqui ninguém tem paz. E eu disse: meu amigo, mas você não gosta de pescar? Ele falou: eu gosto, mas não gosto dessa loucura toda não. Para mim tem que ter paz. Eles conseguem ficar o dia inteiro dentro de um rio, dentro de um barco, pescando, sem pegar nada. E ali eles ficam. Porém, como debilidades, falta de confiança em si mesmo, pessimista e temeroso, apreensivo, raramente se ri às gargalhadas, é o temperamento que menos ri. Passivo e indiferente, as coisas podem acontecer ali em volta dele, que tanto faz como tanto fez. Por exemplo, se cair uma criança, o máximo que ele faz é olhar e falar: caiu. Dificilmente ele coloca a mão para ajudar. Diferente do sanguíneo. O sanguíneo já faz um barulho tremendo, o melancólico esse chora, pensando logo imediatamente que a criança se machucou, enquanto ele está ali passivo e indiferente. Contemporizante, tem muito senso de justiça própria. Na opinião dele, se fosse ele, não faria do jeito que alguém fez. Relacionamento com os outros, ele é de agradável convivência. Tem muitos amigos, todo mundo quer ficar perto dele. Ele não fala, só ouve, presta uma atenção. E o interessante é que ele tem fino senso de humor. As piadas do fleumático são piadas espetaculares. E o pior é que ele conta e ele não ri. Efeito suavizante e conciliador sobre os demais. Diplomático e pacificador, escuta com interesse. A pessoa fala, ele ouve. Quando a pessoa termina de falar, ele continua olhando. E de repente a pessoa diz: você não vai dizer nada? E a resposta dele normalmente é: precisa? Dá conselho somente quando solicitado. Solicitou, ele dá conselho. Caso contrário, ele é um bom ouvinte. Debilidades. Não se compromete com os outros, está sempre dizendo: olha, vou ver, vou pensar. Não adianta marcar programa para ele, porque ele não vai, se ele não tiver disposto. Egoísta e tacanho, estuda as pessoas com indiferença, tem falta de entusiasmo e o pior, que contagia as pessoas, porque ele vive dizendo: eu acho que isso não vai dar certo, é melhor ficar, é melhor não ir. Enfim, teimoso, indiferente para com os outros, zomba das pessoas que o molestam. Não muito cordial, não gosta de estar cumprimentando as pessoas, diferente do sanguíneo que sai acenando para todo mundo. Esse temperamento não gosta de cumprimentar ninguém. Tem atitude de superioridade, ele passa pelas pessoas sem olhar, exatamente porque ele não gosta de se comprometer com as pessoas. Nas suas atividades, o fleumático, ele tem como características favoráveis o seguinte: trabalha bem mesmo sob grande pressão. O mundo pode estar desabando, ele está trabalhando dentro do compasso dele, sem pressa. E o seu trabalho, normalmente, ele faz de forma fácil e prática. Planeja o trabalho com antecipação. Por exemplo, para lavar um carro, ele levanta-se cedo, ele prepara a escova, o sabão, ele prepara o balde. E quando ele vai para o carro, o seu trabalho é digno de confiança. Passa o dia se for preciso.
O sanguíneo, por exemplo, ele vai lavar um carro, ele vai para o carro e não leva água, não leva sabão. E lá ele fica gritando: traga isso, traga aquilo outro. Por isso que as pessoas normalmente acabam se atraindo opostamente, porque uma pessoa completa o que falta na outra. Veja, se o fleumático tivesse ao seu lado uma pessoa fleumática para viver a vida inteira, nada iria acontecer, porque ele faz tudo muito lentamente. Então ele precisa de uma pessoa de outro temperamento, oposto ao dele, para que haja uma integração dos temperamentos e a coisa possa acontecer. O seu trabalho, normalmente, volto a insistir, é digno de confiança. Ordenado e competente, conservador, ele faz sempre do mesmo jeito, não gosta de mudança. Tem influência estabilizadora sobre as pessoas, adora acalmar as pessoas. Debilidades: tranquilo e sereno espectador da vida sem envolver-se. Impressionante, o mundo pode estar caindo, ele está olhando. Um amigo meu, fleumático, foi com alguns amigos à Aparecida do Norte e estavam subindo as escadarias, pagando ali uma promessa, e todos de temperamentos diversos estavam ali, os amigos diferentes dele, subindo as escadas, e ele, por último de todos, na maior tranquilidade, quando de repente uma velhinha escorrega e desce rolando pela escada, e os amigos gritando: segure ela, segure ela. E ele encostou-se e deixou a velhinha passar. Os amigos que vinham correndo para ajudar a acudir a velhinha, ao passar por ele, disseram: rapaz, mas por que você não socorreu ela? E ele disse: eu não sei que promessa ela fez, se foi subir ou descer rolando a escada. Na maior tranquilidade. Ele não gosta de liderar, lento e preguiçoso, não tem motivação, indeciso, protege-se de todo o compromisso. Não adianta você pensar em contar com ele porque ele está escondidinho. Mas a partir do momento que você coloca alguma coisa nas mãos dele para fazer, ele vai fazer bem feito. E um detalhe: além de não fazer quando ele não quer, ele tem uma tendência a desanimar os outros. E opõe-se a mudanças de qualquer tipo. Ele tem o lugar certo na mesa para se assentar. Ele tem o lugar certo para dormir. Não gosta de dormir na casa dos outros, porque ele é conservador e não gosta de mudanças. Com as atividades, ainda relacionando-se a profissões e lazer, o fleumático, ele é diplomata, administrador, conselheiro, trabalhador social, professor, contador, técnico, artesão. E ele é daqueles artesão que começa um trabalho e pode durar 5, 6, 7 anos, mas um dia ele vai terminar, porque ele é conservador. Secretária, modista, cozinheira, dona de casa, detalhe, espectador de jogos atléticos. Interessante que o melancólico não gosta de esforçar-se e o fleumático não gosta de maneira nenhuma de participar, ele gosta de ver. Grandes necessidades do fleumático: vencer a passividade, aprender a dar-se aos outros, deixar de atuar como um cristão e o ser de verdade, e reconhecer o temor e a passividade como um pecado e desfazer-se deles. O próximo temperamento e último que vamos estudar é o temperamento colérico. O próprio nome já explica o temperamento. O colérico, com referência às emoções, ele tem como características favoráveis ser otimista, força de vontade e autodeterminação, autoconfiante e firme ao tomar uma decisão, autossuficiente, valente e audaz. Um lado rico de características favoráveis. Porém, em suas debilidades, o colérico tem opinião rígida, violento e irado, frio e pouco comunicativo. Não gosta muito de conversa, é de pouca conversa e muito menos estar cumprimentando as pessoas. Insensível às necessidades dos outros. Eu estava com um amigo colérico num carro e de repente paramos em um farol e um garoto, chegando próximo ao vidro, disse: moço, o senhor poderia me dar um dinheiro para eu comprar um pão? Ele simplesmente olhou no relógio e disse: garoto, agora é meio-dia, se você comer um pão vai estragar o seu almoço. Ligou o carro e saiu. Lamentavelmente, esse temperamento ele é assim: falta de compassividade, cruel e não chora com facilidade. A coisa mais difícil que existe é você ver um colérico chorando. Com referência ao relacionamento com os outros, o colérico tem como características favoráveis o seguinte: ele não desanima facilmente,
É daqueles que está sempre dizendo, vamos, que nós vamos conseguir. Não aceita que os outros façam o que ele pode fazer. Bom dirigente, bom juiz, exortador, nunca se acovarda ante as circunstâncias, qualquer circunstância que seja. Eu estava observando os 4 temperamentos em ação em um acidente. Um carro havia batido e o motorista ficou preso nas ferragens. O temperamento sanguíneo só gritava, ajuda aqui, o homem está precisando de ajuda, é aquela correria para lá e para cá. Os melancólicos e as melancólicas choravam, ele deve estar preso, coitado, todo amassado lá dentro. Enquanto isso, os coléricos já com alavancas, improvisando, criando uma maneira de tirar o homem dali. Quando eu olho um fleumático encostado em um caminhão, no maior sossego, e ele disse o seguinte, no mínimo, ele veio correndo e acabou se chocando ali e acho que ele vai morrer. Queridos, esse temperamento colérico não tem tempo para pensar que uma pessoa vai morrer. Ele age, nunca se acovarda. Porém, tem como debilidades tomar decisões pelos outros. Força os outros a concordar com seu plano de trabalho. Tende a dominar o grupo. Usa as pessoas para benefício próprio. Arrogante, mandão. Cruel, cortante e sarcástico. Falta de compassividade. Não perdoador. Vingativo. Propenso à intolerância. Altivo e dominador. Em suas atividades, o colérico tem como características favoráveis o seguinte: bom organizador e promotor, decisivo, habilidade intuitiva para tomar decisões. Esse temperamento, quando diz vamos fazer, pode fazer porque ele tem uma intuição espetacular. Rápido e decidido nas emergências, qualquer que seja a emergência, ele é rápido e decidido. Possui grande capacidade para a ação, não vacila. E o interessante é que é muito prático, faz tudo com uma praticidade tremenda. Estimula os outros à atividade, está sempre motivando e dizendo vamos fazer, vamos conseguir. E o detalhe, favorece a oposição e estabelece alvos e os alcança. Diferente do sanguíneo, que nunca termina o que começa. Diferente do melancólico, que está sempre pensando, será que dá? Será que devo? Será que eu vou terminar? O colérico não, ele estabelece alvos e vai atrás para alcançar. Debilidades: muito confiante em si mesmo, astuto, imbuído de preconceitos, opinioso, aborrece-se com detalhes, não analítico, força os outros a concordar com seu plano de trabalho, cansativo e não fácil de agradar. Tem muito tempo apenas para planos e projetos próprios. E finalizando, profissões e lazer do colérico. Forte espírito de liderança, são os melhores líderes. Executivo, presidente, administrador, dirigente, construtor, organizador, produtor, educador, promotor, animador, gosta de dirigir e participar de jogos atléticos. Grandes necessidades do colérico: desenvolver sensibilidade pelos outros, reconhecer sua ira e espírito cruel e desenvolver força e beleza interior, mediante horas de tranquilo, estudo, meditação e especialmente oração, para mudar um pouco a sua maneira de ser. E aí, nós finalizamos falando a respeito dos temperamentos. Espero que, ao ouvir, você consiga se encontrar e definir, afinal de contas, por que sou como sou. Obrigado. Você acabou de ouvir a audiopalestra Temperamentos, Porque Sou Como Sou, narrada por Ayrton Ramos.